quando o Bolsonaro ainda era presidente, e se dizia que ele era genocida, a própria imprensa dizia que era um absurdo, que era um exagero, né? O Carluxo ficava puto, né, quando chamava o pai dele de genocida, etc. Caiu na boca das pessoas, né? Caiu na boca do público que o Bolsonaro era genocida, mas eles achavam que isso era um exagero, estava muito associado essa questão à Covid, né? Não, mas a Covid é uma doença que atingiu vários países, então não está caracterizada essa coisa de intencionalidade. A minha decisão é não demarcar mais terra para índio, aquelas que foram demarcar de forma irregular, caso nós tenhamos algo concreto nesse sentido, é buscar a revisão das terras. Você pode, vou repetir para vocês, né? Reserva Yanomami, começou lá em 92, no governo Collor. 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. Na época diziam que lá tinha 9 mil índios. Eu não sei como fizeram esse censo, né? Que você não consegue, de avião, como é que é? Bateu na oca? Não sei. Tá? Mesmo que fosse 10 mil índios, não é muita terra para eles. Nós queremos integrar em sociedade. Se eu assumir, não tem 1 centímetro quadrado mais para a terra indígena, tá ok? Essa é a minha resposta. Se eu assumir, não tem 1 centímetro quadrado mais para a terra indígena, tá ok? Tem aquela famosa frase que a mulher de César não basta que a mulher de César seja virtuosa, ela precisa parecer virtuosa. Quer dizer, a necessidade de mostrar, de ter as imagens. Então você agora tem as imagens. Imagens que nos remetem a cenas, a fotografias do início do século XX, em países como a Namíbia, a Índia, também Ruanda, Biafra, países Ásia e África, que foram colonizados. Então, esse tipo de situação de crianças esquálidas, de Etiópia, de fome, estava sempre associada a conflitos, né, a conflitos armados e a colonização, né? Então, o que aconteceu nesses 4 anos em relação aos Yanomami é deliberado. Então, a fome, ela não é uma coisa assim fortuita. Ela foi utilizada, nesses exemplos que eu dei, históricos, foi utilizada como arma de extermínio. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitas imagens de crianças, de adultos esquálidos em países africanos ou mesmo na Ásia, que sofreram colonização, fosse britânica, fosse francesa, etc. Então, é uma arma de extermínio. Então, você deixar, principalmente na época da pandemia, essa população indígena amíngua, morrer, entregá-los à própria sorte, né? Houveram mais de 20 pedidos de auxílio que foram sistematicamente ignorados pelo governo Bolsonaro, nos leva a crer, sem dúvida nenhuma, de que houve uma intencionalidade. Na minha opinião, está caracterizada essa intencionalidade. E existe uma materialidade agora para comprovar que o governo Bolsonaro agiu de forma criminosa e genocida para com essa população indígena. Não só essa, como as demais populações indígenas no Brasil. Existe, inclusive, a denúncia de que cloroquina foi utilizada no tratamento de Covid, né, levando em consideração que foi impingida pelo governo Bolsonaro, que defendia como tratamento contra a Covid, mas que não era tratamento contra a Covid, não se mostrou eficaz, né, fazia parte do negacionismo do Bolsonaro, do Trump, defender a cloroquina, que esses indígenas e Yanomami foram utilizados como cobaias também para a utilização da cloroquina. Então, isso tudo agora, né, o mundo que tem muitos olhos para com os indígenas do Brasil, que estão na Amazônia, né, o Dom e Phillips, quando desapareceram, foram assassinados, houve uma comoção internacional muito grande. Essas imagens a comovem ainda mais, né, elas caem como uma bomba na audiência internacional. Isso servirá, inclusive, para criar um clima de apreensão, de choque na comunidade internacional, e certamente vai pressionar ainda mais para que o Bolsonaro vai materializar, como eu falei, essa política genocida do Bolsonaro, e vai criar uma pressão maior para que o Bolsonaro responda na justiça, porque ele, diferente do que a imprensa havia noticiado, ele não viajou para fora, ele não foi a passeio, ele não foi para uma agenda, ele fugiu da justiça, porque ele sabia que assim que o Lula assumisse, todas essas questões chegariam à tona. Então ele fugiu para não responder. Mas, diante disso que você está vendo, e de outras coisas que certamente vão aparecer, vai se criar uma pressão muito grande para
que o Bolsonaro seja extraditado para o Brasil. Inclusive, acredito que os Estados Unidos não vão se sentir muito confortáveis em abrigar na Flórida um criminoso. Né, de terrorismo, né? Um acusado de terrorismo. Ou de genocídio, desculpa. Também, de terrorismo, de golpismo, de genocídio. Né, fica mal para o governo Biden você ter um sujeito desse ali na Flórida. Né? Então, logo o governo Biden, dos Estados Unidos, defende tanto o argumento da democracia, ter um golpista, um criminoso, um genocida abrigado na Flórida. Então, eu acredito que isso é só o começo, isso é a ponta do iceberg. Muitas coisas ainda vão aparecer, porque foram 4 anos dessa tragédia.